Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais uma edição do meu, do seu, do nosso JGR, Jornal Galuriati, onde a notícia nunca vem em primeira mão, mas sempre vem com muito mais diversão. Hoje sem o ternão, porque eu tive que mandar lavar porque estava fedendo. Mas enfim, vamos para as informações importantes da Libertadores. É isso aí, hoje nós estamos aqui para falar da Libertadores, da Copa Sul-Americana. Então, já fique preparado para todas as grandes informações desta terça-feira de futebol. É isso aí. E vamos, claro, começar com ela, a gloriosa, a grandiosa. Vamos falar de Libertadores. Libertadores, Libertadores. E nós começamos falando de todos os grandes jogos e o primeiro deles é o Fluminense. É isso aí, os brasileiros, finalmente algum brasileiro além do Galo conseguiu aí uma vitória e este brasileiro foi justamente o Fluminense. É isso aí, uma partida onde tivemos um nome em destaque especial para Marquinhos, o jogador que está emprestado ao Flusão. Aliás, o Fluminense conseguiu assumir a liderança ali provisoriamente, né? O outro time ainda vai jogar. Mas o Marquinhos conseguiu dar esta vitória para o Flusão, conseguiu carregar o Fluminense nas costas com um gol e uma assistência. A assistência foi pro Cano, né? Que acabou fazendo dele também. E o Guilhermo Paiva fez o gol do time adversário, ficando assim 2-1. Como você sabe, eu não posso mostrar a imagem, porque senão a porcaria da Conmebol vai lá e me dá um strike. Para evitar problemas, é melhor eu só falar mesmo como é que foi o jogo. E foi uma partida em alta, controlando os espaços, né? Enfim, uma partida que favoreceu muito o estilo de jogo do Marquinhos. Ele abriu o placar aos 5 minutos e aí quebra qualquer tática que o adversário poderia aplicar. Lembrando que o Fluminense jogou contra o Colo-Colo, tá? Então, nós tivemos aí um jogo controlado pelo Fluminense, o Fluminense jogando em casa, tá? Um chutaço, um golaço com um chute de fora da área. Aos 5 minutos ele abriu o placar, o Colo-Colo tava atacando pouco, não conseguia criar nada, mas mesmo assim conseguiu empatar no primeiro tempo com o ataque que fez na etapa inicial. Né, o Léo Gil bateu ali o escanteio na medida e o Paiva subiu sozinho para marcar. Desde então o jogo se equilibrou, com a equipe visitante atacando mais e sendo mais intensa no campo, no meio campo ali, né? O Diniz inclusive foi ousado ali, teve um pouco de ousadia no segundo tempo, tirou o Felipe Melo, colocou ali o Lelê no intervalo, e a aposta valeu a pena, né? O Tricolor voltou ali a liderar o placar com minutos de pressão, uma cabeçada do Cano logo depois da jogada do próprio Marquinhos, né? Com essa vantagem, porém, o time viu o Colo-Colo crescer e tal, recuou um pouco suas linhas, os chilenos até chegaram a balançar as redes, mas o gol o jogador estava anulado, né? Um toque de mão ali que rolou dentro da área, enfim. O VAR acabou revisando ali, salvando as nádegas do Fluminense, é isso aí. E aí entrou o Felipe Andrade e tal, e o Fluminense ficou mais equilibrado e confirmou a sua vitória, se conseguiu segurar o seu placar. Um jogo bem cativado, um jogo bem difícil por parte do Flusão, mas ele conseguiu ali a sua vitória. É isso aí, isso é o mais importante. O outro brasileiro que jogou, gente... O outro brasileiro. O que falar do outro brasileiro? O outro brasileiro que jogou nessa terça-feira, dia 9/4, foi o Grêmio. E eu não tenho notícia boa pro torcedor do Grêmio, não. O campeão gaúcho tomou Tanaba. E adivinha o placar? 2-0 de novo, só que dessa vez foi em casa. Acredite se quiser. Não é possível! É, meu amigo, torcedor
torcedor do Fluminense, acredite, é possível sim, tá? O Grêmio joga mal e é surpreendido pelo Huachipato, tá? Só pra informar pra vocês, o jogo do Grêmio foi contra o poderosíssimo Huachipato. E o Grêmio segue sem pontuar. Meus amigos, tá difícil. No jogo 500 do Renato no comando do clube, o Tricolor tomou um 2-0 em casa na frente da sua torcida, depois de sagrar-se campeão pela 7ª vez do Gauchão. Isso não foi suficiente para animar os jogadores. Longe de ser um bom motivo, no jogo 500 do Renato, né, como técnico, como eu falei para vocês, o Grêmio acabou tomando uma sacolada do Huachipato e complicou bastante a sua situação no grupo C da Libertadores, tá? Os chilenos acabaram carimbando a partida histórica do treinador e ganharam pela segunda vez na história aí, né, na arena do Grêmio, que já haviam feito em 2013. Olha só, hein, já tinha desde 2013. Então o Huachipato 100% na arena. O Huachipato não perde para o Grêmio na sua casa, na casa do Grêmio. É impressionante. 2 jogos, 2 vitórias do time do Huachipato. É isso mesmo. E o primeiro tempo, o jogo em si, né, o duelo começou eletrizante, bola na trave de Soteldo, sabe aquele esquema de que a gente imaginou que o Grêmio ia controlar o jogo, ia ganhar fácil? Enganou todo mundo, né? Enfim. O Grêmio tentou ali ter o domínio do jogo, enfrentou dificuldades para ficar no campo de ataque, e aos 12 minutos, depois de uma cobrança de falta e lateral em sequência, o Huachipato acabou abrindo o placar com Maxi Rodrigues, brigou no alto e a bola sobrou para Loyola. Na verdade o gol foi de Loyola, né? O Maxi Rodrigues brigou pela bola e a bola sobrou para Loyola bater de primeira. Então o Tricolor demorou alguns momentos para se acalmar, acabou afobando pra caramba, indo pra cima de qualquer jeito, criou umas 2 boas chances em sequência ali, mas fora com o Galdini, e depois uma cabeçada do Diego Costa, que o goleiro lá tirou em cima da linha, isso aí. E, aliás, o zagueiro, né, o jogador ali tirou de cima da linha, depois que a bola já tinha inclusive passado do goleiro. O Tricolor, o Grêmio ainda conseguiu pressionar um pouco mais na reta final, chegou a ter ali um gol anulado, inclusive por impedimento do Cristaldo. E além desse lance, o meia também perdeu umas 3 chances. O Grêmio atacou pra caramba, mas acabou perdendo muitas chances. E o Huachipato teve pouquíssimas chances, mas foi letal, né? Depois de uma cobrança de lateral ali, o Rodrigo L tirou de cabeça da área e o Montes pegou de primeira para fazer o segundo gol. E aí no segundo tempo, mesmo com as substituições ali do Renato, não foram o suficiente. O Huachipato teve ainda mais algumas oportunidades para poder ampliar o placar, mesmo assim não conseguiu. E o Tricolor também, o Grêmio, né, teve algum volume de jogo ali, principalmente com o Diego Costa, Cristaldo e Gustavo Nunes. Mas a pressão gremista não resultou em muita coisa não e tal, enfim. O Huachipato teve mais um gol anulado e ainda fechou a partida com a vitória, tá? Só para vocês terem ideia, assim, do que eu tô falando, o Grêmio teve muito mais posse de bola, teve mais controle de jogo, mais passes certos, 18 finalizações, o Huachipato deu 10 finalizações. Só que as 18 finalizações do Grêmio, 3 somente foram no gol. O Huachipato também teve 10 finalizações e 3 no gol. Então, proporcionalmente, aí o Grêmio fez muito menos finalizações na reta do gol. E um jogo bastante faltoso por parte do time visitante. Olha só, hein? 6 faltas do Grêmio a 16 faltas do Huachipato, que basicamente se defendeu. Teve muito mais desarmes também. Foram 5 desarmes do Grêmio a 14 desarmes do Huachipato. Então o time visitante, eles se defenderam, foram letais, mataram o jogo em 2 jogadas e segue aí a luta do Grêmio numa situação bem complicada, tá? Assim sendo, só pra gente arrematar, até o momento, né, nós já tivemos aí alguns jogos da Libertadores concluído e ficou da seguinte forma: no grupo A, o Fluminense jogou, ganho de 2-1. Outro jogo ainda vai acontecer nesta quarta-feira, que vai ser entre o Cerro Porteño e o Alianza Lima. O Alianza Lima ainda pode alcançar e até ultrapassar o Fluminense, tá?
No grupo do Grêmio já tá fechado. Os 2 jogos aconteceram na terça-feira. O Grêmio tomou de 2-0, o Estudiantes ganhou de 2-1. Assim sendo, por que a situação do Grêmio tá muito complicada? O Atipato e Estudiantes já tem 4 pontos. The Strongest tem 3 e o Grêmio está zerado. A situação só não ficou pior porque o The Strongest não conseguiu ganhar do Estudiantes, porque senão o The Strongest faria 6 pontos e aí complicaria ainda mais a situação do Grêmio. Lembrando que o Grêmio perdeu o primeiro jogo pro próprio Strongest por 2-0 e agora outro 2-0. Tá com saldo negativo de 4 na Libertadores. E quem achou que a vida dos brasileiros seria fácil na Libertadores, tá tomando pra dentro. Não é fácil se não levar com todo o coração aí, com toda a alma, tá? Além disso, nós tivemos também ali o Júnior Barranquilla e o Universitário jogando ali pelo grupo D, o grupo do Botafogo. Acabaram empatados, inclusive o Botafogo vai enfrentar a LDU. E é um jogo de vida ou morte pro Botafogo. Se não ganhar nessa quinta, o jogo vai ser na quinta-feira. Se não ganhar na quinta-feira, a situação vai ficar muito difícil, porque os 2 times já abriram 4 pontos e LDU e Botafogo estão zerados, tá? E por fim, também nós tivemos o Libertad enfrentando o Deportivo Táchira, 3-0 pro Libertad. Esse é mais no grupo do River Plate, então tá todo mundo embolado, mas Nacional, o do Uruguai e River Plate ainda vão se enfrentar. Então, enfim, a situação é essa, tá? E agora vamos falar de outro campeonato, da Sula, da querida Sul-Americana. É isso aí, afinal de contas. Também tivemos jogos aí da Sula, jogos importantes, jogos bem decisivos, hein? E vamos começar aí falando, claro, nós vamos dar prioridade aqui para os brasileiros. É isso mesmo, vamos dar prioridade aqui para os brasileiros. E em relação aos brasileiros, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é uma denúncia. É isso aí. Denúncia! Denúncia. Crime. Aconteceu um crime hediondo na Sul-Americana. Um massacre. Um massacre liderado pelo ex-técnico atleticano Cuca. Senhor Estival. Porque o que eles fizeram com o coitado Raio Zuliano é uma covardia, foi um massacre. Foi impiedoso. Eu estou falando dele mesmo. O Atlético Paranaense, o Furacão, botou jus ao nome. E no ano do seu centenário, o Furacão está correndo atrás de corpo e alma para ser campeão de um grande torneio, que é a Sul-Americana, exatamente. Afinal de contas, não é para qualquer um aí conseguir um título na Sul-Americana mais difícil de todos os tempos. O Atlético Paranaense meteu 6. Repito! 6-0 no Raio do Zuliano. É isso aí, meus amigos. 100% na Sul-Americana, 2 goleadas, foi um atropelo. E eu não tenho nem muito o que comentar sobre o jogo em si. Foi um massacre, foi realmente um furacão que saiu levando tudo, então não tem nem o que fazer. Os gols ali foram 2 do Canóbio, teve um gol do Mastriani, um gol do Pablo, um gol do Esquivel e um gol do Fernandinho. E foi só isso, não tem muito o que falar não. O Atlético Paranaense dominou o jogo de cabo a rabo. Eu assisti o jogo e parecia um time profissional jogando com um time de menino de 10 anos. O time do Raio Zuliano fez nada. Só pra vocês terem uma noção, vamos pegar uns números aqui. Eu não vou nem falar como é que foi o jogo, porque 6-0 não tem muito o que falar. Mas olha só, o Atlético Paranaense deu 24 finalizações. Das 24 finalizações, 12, repito, 12 foram no gol. 12. O tal do Raio Zuliano deu 6 finalizações agora. Eu nem lembro dessas 6 finalizações. E teve uma no gol. Uma que foi na reta do gol. O Atlético simplesmente passou o carro. O time do Cuca está um absurdo. Em questão de desarme, você pensa assim, não, o Raio Zuliano deve ter jogado defensivo. 18 desarmes do Atlético Paranaense a 4 do Raio do Zuliano. Gente, foi um stomp. Pra quem conhece aí os termos de games, foi um stomp. O Atlético Paranaense terminou com 60% de posse de bola, mais de 470 passes, 89% de acerto de passe. Foi simplesmente um trator, foi a carreta furacão, literalmente passou por cima,
sem dó nem piedade. Então tem muito o que comentar desse jogo. Agora, outra coisa que eu tenho para falar para vocês, o outro brasileiro que jogou, só tivemos jogos de 2 brasileiros, o restante foram todos gringos aí nessa terça-feira. O milagre aconteceu, gente. É isso mesmo que eu estou falando para você. O milagre aconteceu. Meus amigos, o Corinthians ganhou. O Corinthians ganhou o jogo. What the fuck? É, meus queridos, eu sei que é inacreditável pra você. Há quanto tempo nós não vemos isso? E eu não estou falando que o Corinthians simplesmente ganhou o jogo. Porque ganhar é muito pouco. Deixa eu ser mais específico, mais claro. O Corinthians atropelou o adversário. What the fuck? É, isso mesmo. O Corinthians atropelou o adversário. Enfrentou o Nacional do Paraguai, que é um time muito cascudo, time muito difícil de lidar. Meteu 4. Repito, 4-0 no Nacional do Paraguai. What the fuck? É, meus queridos, acredite se quiser. O Corinthians conseguiu passar o carro no Nacional do Paraguai. O Nacional do Paraguai está zerado. O Corinthians, nesse momento, é o líder do grupo, porque já teve outro jogo também entre o Racing e o Argentino Júnior. Aliás, outro resultado surpreendente, mas já já eu vou falar sobre isso. Mas em noite histórica ali, onde o Romero... noite histórica do Romero, né? O Corinthians conseguiu fazer essa goleada. Foi um gol do Pedro Raul, 2 gols do Ângelo Romero e um gol dele, a lenda, Yuri Alberto. É isso aí. E por que essa noite é histórica? Vamos ver aqui. Pela segunda rodada, essa foi a segunda rodada da Sul-Americana para todos, né? O Romero 2 vezes foi o destaque da noite, atingindo 2 marcas. A de estrangeiro com mais gols com a camisa do Corinthians, se isolando como o maior goleador na Neoquímica Arena. Yuri Alberto e Pedro Raul também completaram o placar, que deu ao Timão a liderança do grupo F. Quem diria, hein? Os primeiros 45 minutos de partida pode ser resumido em duas partes, tá? Uma antes do gol, em que o Corinthians não conseguia fazer nada, não conseguia criar. O Nacional ainda rondando a área ali, conseguindo acuar o Corinthians, mas também não levava muito perigo. O time deu uma enfraquecida boa ali. O Nacional era uma referência no Paraguai e deu uma enfraquecida boa, né? E a segunda parte ali, depois do gol do Romero, que foi aos 21 minutos, aí o Corinthians começou a controlar bastante o jogo, tá? A confiança dos caras foi crescendo e tudo mais. Conseguiu ampliar o placar e aí o time do Paraguai desandou de vez, tá? Inclusive no segundo tempo ali teve a expulsão do Arévalo nos primeiros minutos do segundo tempo. E aí ajudou o Corinthians a seguir em frente de vez. O Corinthians pressionou o jogo inteiro. Teve o gol do Romero, depois teve outro porque aproveitou a assistência do Yuri Alberto. O Yuri Alberto aparecendo no jogo, né? E enfim, depois o último gol que foi do Pedro Raul, se não me engano. Enfim. E é isso, em resumo, o Corinthians acabou conseguindo uma grande vitória. E para vocês terem uma ideia, o domínio do Corinthians foi tamanho que teve 72% de posse de bola. Basicamente, é quase tanto, é um número tão grande. Eu acho que é o mesmo número que o Atlético teve, mais ou menos, aproximadamente, posse de bola no jogo que hoje 4-1, sabe? 673 passes com 91% de acerto. O time não tocou na bola. O Corinthians, que é um time historicamente nos últimos anos mais defensivo, um time que não é tão poderoso ofensivamente, deu 19 finalizações. 19 finalizações. Dessas 19, 8 foram no gol. O time visitante, esse jogo foi na casa do Corinthians, tá? O Nacional, que era o visitante, deu uma finalização. Uma finalização. Eu não vi o jogo, tá? Então tô pegando aqui os dados. Mas deu uma finalização no gol. Uma finalização no gol, não. Uma finalização no geral. E essa única finalização nem foi no gol. Então o Corinthians basicamente passou o carro também, sem dó nem misericórdia. 14 desarmes pro Corinthians a 9 pro adversário. Fez muitas faltas. Não fez tantas faltas. Foram 7 do Corinthians e 11 do Nacional. Enfim,
Corinthians passou o carro sem misericórdia. E é isso, galera. E a gente tá vendo uma coisa que não acontece todo dia, porque o Corinthians não é um time ofensivamente tão poderoso quanto outros, né? Mas acabou mostrando sua força. E assim sendo, além desses dois jogos que eu falei pra você, nós tivemos também pelo grupo D o Boca ganhando de 1-0 do Trinidense, Esportivo Trinidense. Lembrando que o grupo que o Boca está é o grupo do Fortaleza. O Fortaleza vai enfrentar o Nacional Potosí. Ou seja, Fortaleza pode reassumir a liderança se vencer do Nacional Potosí. Nesse momento o Boca Juniors é o líder porque tem um jogo a mais. Empatou o primeiro e agora ganhou o segundo. E o Fortaleza joga nesta quarta-feira. Torceremos aí pro Leãozão mandar bem. No grupo do Atlético Paranaense também teve Danúbio e Sport Ameliano, e o Ameliano. Esportivo Ameliano. Ficou 0-0. E o Atlético Paranaense já tá nadando de braçada ali no grupo. No grupo do Corinthians também nós tivemos aí a grande surpresa, porque o Argentino Júnior, que é um dos favoritos aí desse grupo, acabou perdendo de 3-0 pro Racing do Uruguai. Então 3-0 aí que mantém o Corinthians como líder e o Racing com a mesma pontuação, só que com saldo de um gol a menos, tá? E estes foram os jogos desta quarta-feira. E é isso, meus amigos. Todas as informações dadas, você já tá sabendo tudo que rolou na terça-feira de Sul-Americana e de Libertadores. Então, não se esqueça, por favor, agora é aquele momento glorioso, aquele momento que você ajuda o jornal a crescer cada dia mais e mais. Deixa o like que é muito importante no vídeo, para que ele chegue, para que as notícias cheguem em segunda mão para todo mundo e principalmente se inscreve aí no canal porque é muito importante. Conto com você para fazer esse canal crescer cada dia mais e mais. Jornal Galo React, o jornal que nunca vem em primeira mão, mas sempre vem com muito mais diversão. Principalmente quando você vê essa minha cara de bobão. É isso aí. Um forte abraço e até a próxima então. Valeu. Falouzão. Boa noite.